Ok, muito obrigado a todos pela presença. Sou José Amaral e vou apresentar hoje, fazer uma apresentação sobre a reversão do autismo, né? Na verdade, já temos feito isso várias vezes, mas pela primeira vez vai ser gravado. Então, peço a participação de todos e tirar as dúvidas. Vamos fazer o nosso melhor para estancar todas as dúvidas que tiver. Porque nós, no nosso grupo Autismo e Reversão, primamos que todos os pais têm que ter acesso à informação para que possam tomar uma decisão adequada para os seus filhos, não é? Nós não queremos que o autismo é uma fatalidade, mas queremos que o autismo tenha uma solução e é essa solução que nós vamos partilhar aqui com vocês. Voltamos aqui. Exatamente. A minha apresentação está baseada no livro do Dr. Alok Sharma, né? A referência é Stem Cell Therapy in Neurological Disorder, quarta edição do Dr. Alok Sharma. O Dr. Alok Sharma é o diretor do Centro Neurogen, né? E ele é professor de ele é neurocirurgião, professor de neurocirurgião no Neurogen Brain and Spine Institute Navi Mumbai, na Índia. Ele também é consultor de neurologista, de neurologia. Portanto, vamos começar com a nossa apresentação. Uh, ok, está todo mundo aqui. Muito bom. Ok, vamos a isso então. Tirar proveito do tempo. Fundamentos científicos da terapia celular no autismo, né? Na verdade, o autismo está associado a alterações na conectividade cerebral e função imunológica. As células-tronco atuam através de múltiplos mecanismos para potencialmente corrigir estas anomalias. Elas podem modular o sistema imunológico, reduzir a inflamação neural, produzir a formação de novas conexões neurais e melhorar a comunicação entre diferentes regiões do cérebro. Estudos em modelos animais demonstram que as células podem migrar para áreas cerebrais danificadas e promover a regeneração do tecido celular, sugerindo um potencial terapêutico significativo para transtorno neurológico como o do autismo. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: nós no nosso grupo WhatsApp, eu vou tentar partilhar aqui rapidamente. Nós temos uma imagem do cérebro. E por que que o cérebro é importante? O cérebro é importante porque o centro Neurogen, ah, o centro Neurogen, fez uma descoberta. Não sei se é descoberta ou eles relacionaram um assunto com outro. Agora não consigo partilhar minha tela. Eles conseguem. O que é que eles descobriram? Eles descobriram que todos os casos de autismo, ou seja, o autismo tem a sua origem na disfunção do cérebro. Ou seja, o cérebro não está a funcionar como deve ser. Não é que o cérebro das crianças autistas esteja mal formada, na maior parte das vezes não é o caso. Mas o que acontece é que eles entenderam ou descobriram que as crianças autistas têm zonas do cérebro onde não funcionam adequadamente, não é? Tem zonas do cérebro onde não funcionam como deve ser. Então, eu queria partilhar aqui a tela, mas vou partilhar só a outra tela para poder explicar melhor. A tela da internet. Ok. Compartilhar. Está aqui no Centro Neurogen, inglês. Ok. Então, para o autismo, assim que tiverem a ver a minha tela, falem que comunicam que possam, que estão a ver, né? Estamos a ver, estamos a ver. Ok. Eu estou no website da Neurogen, ok? E espero que tenha aqui. Ah, ok, exatamente. Está aqui algumas imagens de cérebro. Eu quero uma transversal, mas não tem, não faz mal.
Ok. O que é que isso quer dizer quando eu li acerca de modulação neural e por aí fora? Em termos um bocado complicado para poder entender, mas o que quer dizer simplesmente é isto. É que este é o cérebro transversal, quer dizer, olhando cara a cara com a cabeça de alguém, esse seria o cérebro, não é? A parte de frente do cérebro, se eu não estou errado. E as zonas escuras mostram exatamente, né? Aí nós podemos ver o ponteiro vermelho. Nós temos do lado esquerdo. Consegue ver o meu cursor? Oscar, consegue ver o meu cursor no ecrã? Sim, consigo ver. Ah, ok, tá bem. Sim. Ok. Então, nós temos aqui o antes à esquerda e nós temos o depois. Qual é a diferença? O Centro Neurogen descobriu que todas as crianças autistas têm um problema não físico no cérebro, mas é um problema de conexões dos neurônios a nível do cérebro. Isso é uma grande coisa, mas como demonstrar isso na prática? Demonstrando isso na prática como? Fazendo um PET scan, né? Um TAC colorido, se podemos assim chamar, do cérebro. A maior parte do TAC que nós estamos habituados com ele, para quem já teve, né, parentes que tiveram problemas de AVC, de trombose, faz faz um, estou com um PET scan na cabeça, faz um TAC, faz um taque do cérebro, não é? E esse taque é ligeiramente diferente, ele vem colorido. Por que que ele vem colorido? Porque as cores demonstram as partes do cérebro que estão em funcionamento, né? Ou que estão ativos, que estão a funcionar. Nós sabemos que a nossa visão, a nossa fala, quase todas as coordenações motoras do ser humano são, na sua grande maioria, coordenadas via o cérebro. E o que ela descoberta que eles fizeram? Eles descobriram que as crianças autistas, na sua grande parte, nós podemos ver aqui que tem zonas do cérebro que não estão a funcionar como deve ser. E como é que se dá conta disso? As cores mais encarnadas, mais carregadas, se podemos assim dizer, demonstram as zonas do cérebro onde mais se trabalha, né? Ou seja, desde o vermelho, que são parte do cérebro que estão a trabalhar com que estão funcionando normalmente, nós estamos a ver as partes amarela e as partes verdes. As partes escuras do cérebro são as partes em que nós conseguimos ver que não tem assim muita atividade do cérebro. Um momento, só tem alguém aqui a falar no grupo. Envia o link. Ok, o link é este. Desculpa, alguém está a pedir aqui o link. Ok. Então, as zonas escuras que estão nessa chapa de tac mostram as zonas do cérebro que estão em menos funcionamento ou que não estão a funcionar como deve ser. Por isso que as crianças autistas têm problema na fala, têm problema na interação social, têm problema na compreensão, não é? Porque essas zonas, né? Eu não sou médico, eu sou engenheiro mecânico, mas são zonas do cérebro, eu não conheço também de cor e salteado, eu tenho o relatório do meu filho que mostra exatamente as zonas do cérebro afetadas para o caso dele, mas numa questão geral, quase todas as crianças que têm problemas de neurológico, né, têm problemas também a nível do funcionamento do cérebro. E as zonas escuras mostram as zonas do cérebro onde estão a funcionar menos. E aqui o antes quer dizer antes de quê? Isso aqui é antes do transplante. Quando alguém me perguntou, por exemplo, Papá José, será que realmente isso funciona? Uma das provas científicas vivas de que isso funciona está aqui na vossa tela. Mais do que falar que o meu filho, dormia, não dormia, agora está a dormir. Porque o que é que eu entendi também, e eu acho que o Oscar vai concordar comigo, eu também entendi que pode haver mudança a nível dos neurônios no cérebro, mas nós daqui fora não vermos nada. Em algumas pessoas vai se evidenciar por via da fala, ou por via do sono, ou por via da compreensão, mas nem sempre, pelo facto de que não tem, aparentemente na parte de fora, nada a acontecer, que não aconteceu nada. Isso prova-se como? Isso prova-se quando se faz o TAC a posterior. Aqui ele diz o seguinte, que aqui não diz quanto tempo foi, né? Eles têm outros artigos que mostram exatamente depois de quanto tempo, mas aqui nós podemos ver a diferença. No mesmo sítio do ponteiro vermelho, nós podemos ver uma grande diferença. A diferença é notável. A diferença é notável em quê?
Nós podemos ver aqui do lado esquerdo, não está muito colorido na zona central, e aqui do lado direito está muito mais colorido, ou seja, a atividade cerebral aumentou, a conexão entre os neurônios aumentaram. Então, se alguém lhe perguntar, será que realmente transplante de célula-tronco funciona? Sim ou não? A prova viva é essa. Pode vir a ser que externamente nós tenhamos evidências por via do aumento da compreensão da criança, da fala ou do sono, por aí fora, como não, mas a única forma de demonstrar que isso funciona é através disto aqui, não é? Então, é isso que quer dizer. O autismo tem duas vertentes, ou tem eh, a Neurogen entendeu ou descobriram que o autismo tem dois problemas sérios. O primeiro, que é o maioritário, é a nível cerebral, e o segundo, secundário nesse caso, é a nível dos intestinos. Infelizmente, na nossa cultura, na nossa cultura luso tem uma piada pejorativa que diz que tu és alguém que tem o cérebro ligado ao intestino. Infelizmente, isso não é uma piada e nem é pejorativo. Realmente, o intestino e os cérebros estão interligados. É uma forma, por exemplo, de um exemplo básico, por exemplo, se a pessoa começa a pensar muito, está muito pensativo, começa a ter problema no estômago. O que é que o pensamento tem a ver com o estômago? Sim, tem a ver porque o sistema digestivo está intimamente ligado ao cérebro e muitas das vezes é chamado do segundo cérebro. 80% da nossa imunidade provém do sistema digestivo. Então, se a pessoa tem problema a nível digestivo, realmente vai ter outros problemas. Por isso que no centro, por exemplo, Neurogen, eles além da questão das células troncos para ser implantado e mandado, e aquilo vai diretamente para o cérebro, também tratam do problema digestivo da criança. Todos que já foram lá sabem que vai se fazer, e vamos chegar lá como é que é, né? Eu só abrir esse parênteses para poder trazer aqui uma imagem e fazer entender essa parte da minha apresentação. Mas, a princípio, eles focam em duas coisas, conforme eu apresentei aqui, o cérebro e o sistema digestivo, ok? Se não temos dúvida nisso aqui, eu vou poder avançar e continuar com a apresentação. Até eu acho que eu posso fazer a apresentação até o fim e depois tiramos todas as dúvidas de uma só vez. Eu vou para essa partilha, fazer partilha da apresentação. Ok, continuando aqui, então, isso são os fundamentos científicos da terapia celular no autismo. Então, isso promove neuromodulação, que quer dizer regulação do processo neurais alterado. Por isso que a criança volta a falar, ou volta a dormir bem e por aí fora. A neuroproteção, proteção contra danos celular, porque o Dr. Alok Sharma quando nós estávamos lá, disse muito bem que ele também não sabe qual é a origem do autismo, mas seja lá o que for, o maior dano foi ele é neurocirurgião, não é? Então, na visão dele de neurocirurgião, ele disse, pelo nível de dano que as crianças autistas têm a nível cerebral, só pode ter sido ou só pode ter acontecido durante a gestação. Agora, o porquê, nós todos não sabemos. Então, ele reconhece aqui que tem danos. Então, a terapia de célula-tronco também promove a neuroregeneração, estímulos à formação de novas conexões. Ou seja, isso não é um paracetamol, isso não é um medicamento. Isso aqui é simplesmente as próprias células-tronco da criança que são extraído, que são separado, né, segregado, porque tem vários tipos de células-tronco, nem todas valem para o transplante. Separa-se exatamente as células-tronco que se necessita, faz-se a multiplicação durante 4 ou 5 horas para o nível de dano cerebral que a criança tem. Depois faz-se a injeção a nível da espinha dorsal e aquilo vai diretamente para o cérebro depois de 4 ou 5 horas. Quando aquilo chega no cérebro, automaticamente, sem dizer nada às células-tronco, o divino acontece. Eu chamo isso divino porque simplesmente as células-tronco, quando chegam no cérebro, começam a estimular a formação de novas conexões. Começa uma neuroregeneração, uma regeneração a nível dos neurônios e a nível celular. Por isso que depois do transplante, começamos a dar conta de
certas melhorias na criança, não é? De caso a caso, depende de caso a caso, porque há crianças que precisam apenas do implante e há outras crianças que precisam de mais implantes. Avançando. Tipos de células-troncos utilizadas. É isso que estamos aqui a explicar, que tem vários tipos de células-troncos. Tem as células-troncos autólogas da medula óssea, não é? Tem as células-tronco do cordão umbilical e tem as células-troncos mesenquimais. Então, quando alguém disse, não, mas eu fui num outro centro e eles tiraram células-tronco do sangue, tem alguém que foi na Alemanha e tiraram células-troncos do cordão umbilical e por aí fora. Então, é por quê? Porque pode-se retirar até células troncos até de, até do, até da gordura do corpo. Isso é possível, porque até a gordura do corpo também tem células tronco lá, não é? Até no próprio intestino tem células troncos. Mas contextualizando aqui nisso que estamos aqui a falar, para o uso, para o tratamento do autismo, utiliza-se normalmente o centro neurogênio, normalmente utiliza células troncos autólogas, que é essa primeira parte aqui, que quer dizer simplesmente que elas são extraídas da medula óssea do próprio paciente, a criança nesse caso, eliminando o risco de rejeição. São ricas em células mononucleares que têm demonstrado o efeito benéfico em estudos clínicos, não é? Nós estamos aqui a repassar todos os tipos, mas o tipo que se utiliza na Neurogen são essas aqui as primeiras. Nós temos as células-tronco do cordão umbilical, obtidas do sangue do cordão umbilical, são jovens e têm grande potencial de diferenciação. Pode ser autólogas do próprio paciente ou halogênicas de doadores. O que o Centro Neurogen nos explicou é que eles não fazem uso de células-tronco de dadores, ok? E eu vou explicar isso muito bem, por quê? Porque daqui a algum tempo, e daqui a alguns anos, vai ter muitos centros que vão surgir, e isso é normal, é a evolução da medicina. Mas nós, como os pais, temos que estar atentos. Por quê? Porque as células-tronco do cordão umbilical, a menos que nós tenhamos, a menos que eu acabo de ter um filho agora, né? A criança nasceu. E vai se extrair as células-tronco do cordão umbilical dele para poder fazer o transplante no irmão dele ou na irmã dele que tenha autismo, não é? Isso seria o ideal, mas nem sempre é o caso. Normalmente, o que é que se faz? Guarda-se o cordão umbilical em um banco criogênico. Banco criogênico é simplesmente dizer uma geleira uma arca muito sofisticada que vai congelar o cordão umbilical. O problema disso aqui é que, ou não é um problema em si, mas o desafio é o quê? É que quando se faz essa conservação, tem que se colocar também conservantes. E quando coloca-se conservante para a preservação do cordão umbilical, que tem excelentíssimas células-tronco, o problema é que quando vai se usar para o tratamento do autismo, como o procedimento do tratamento do autismo requer que se injeta na espinha dorsal diretamente para ir para o cérebro, né? Por causa da barreira, o cérebro tem uma barreira, não, o cérebro não permite que qualquer coisa entre lá, né? É a sua maneira de se autoproteger. Quando vem, as células-tronco vêm desse tipo de bancos criogênicos, conservantes, não se pode usar diretamente e injetar para o cérebro, por causa dos conservantes. Os conservantes são toxinas para o cérebro. Então, alguns centros no mundo, o que é que fazem? Eles vão tirar e vão fazer o transplante por via intravenosa, vão fazer diretamente na veia, que não está errado também. Não está errado também, não é? O problema só dessa prática faz com que isso tenha uma redução da eficácia do transplante. E por que que tem uma redução da eficácia do transplante? Conforme eu expliquei quando eu mostrei a imagem do TAC colorido, nós queremos que as células-tronco vão diretamente ao cérebro. Nós queremos que as células promovem regeneração neural no cérebro. O problema é que quando se coloca na veia, até chegar no cérebro, as células-troncos, por onde elas passarem, se encontrar um problema, elas vão parar e vão trabalhar nesse local. Então, a quantidade de células-tronco que vai chegar depois no cérebro vai estar reduzida dramaticamente, porque o corpo tem muitos problemas. Tem problemas que nós sentimos, né? Os famosos sintomáticos, e tem os problemas assintomáticos, que nós não sentimos, mas nós temos problemas no nosso corpo que nós até nem sabemos. Se não fizermos o teste, ninguém mesmo vai saber.
Então, as células-tronco, como elas regeneram a nível celular, elas vão atacar qualquer sítio. Até chegar no cérebro, a quantidade de célula-tronco que se necessita para se fazer a regeneração celular vai estar extremamente reduzido. Como vai estar extremamente reduzido, o que é que vai acontecer? A pessoa, em vez de fazer simplesmente um transplante, dois transplantes ou três transplantes, vai ter que fazer quatro, cinco, seis em espaço muito curto de tempo para poder ter uma maior eficácia do processo. E eu sei do que eu estou a falar porque eu pesquisei alguns centros também nos Estados Unidos que assim o fazem, não é? Então, não que em si é um problema. O problema reside no facto de que essas práticas, por exemplo, nos Estados Unidos, acho que é por volta o implante é por volta de 20 a 30 mil dólares. Então, se vocês têm que fazer 4, 5 implantes, 6 implantes por ano, a cada implante 20 mil dólares, bom, algumas pessoas podem, mas eu acredito que a maior parte das pessoas não consigam fazer isso. Então, o problema está exatamente ali. Se vocês caírem num centro que dizem que fazem com as células tronco que tiraram do cordão umbilical, de um banco criogênico, não é que eles estejam a vos aldrabar. Não, eles não estão a vos aldrabar. Eles estão a vos apresentar também uma solução. O problema dessa solução é que vocês vão ter que começar a fazer isso várias vezes. Isso vai ser bastante custoso e com uma eficácia muito baixa. Por isso que o centro neurogênico não faz o uso disso. Eu levei um bocado de tempo para explicar isso, porque é necessário. Infelizmente, como alguém que eu conheço fala, há coisas mesmo que tem que falar muito. Me perdoem, mas é necessário. Então, sobre as células-tronco, as últimas, a mesenquimais, elas podem ser isoladas de diversos tecidos, medula óssea, tecido adiposo. Tecido adiposo é gordura, é isso que eu estava aqui a explicar, e o cordão umbilical. Tem forte potencial anti-inflamatório e imuno modulador. Então, a escolha do tipo de célula-tronco depende de várias fontes, incluindo disponibilidade, segurança e potencial terapêutico específico para o autismo. As células-tronco autólogas de medula óssea têm sido amplamente estudadas devido à sua segurança e facilidade de obtenção. Por que facilidade de obtenção? Papais e mamães, eu estive lá, né? Os outros papais que estão aqui, as outras mamães que estão aqui também estiveram lá. Quando fizeram realmente isso, a obtenção é mesmo fácil, ninguém vos mente. Só são duas agulhas. Desculpa, a obtenção é uma agulha. A inserção é a segunda agulha. É só isso. Não se corta nada, não se mexe em nenhum órgão. A extração, acho que não faz. Quando é a extração, quer dizer que é uma agulha que metem no osso da bacia da criança e puxa uma seringa e acabou. A criança está sedada, está debaixo como é que chama? Da anestesia, não sente absolutamente nada, né? Eu estou a falar só como é que chama? Não do processo, mas estou a falar exatamente dessa parte do processo. Não estou a dizer que chega lá, logo coloca. Não, não, não. Isso vamos explicar depois como é que se chega a essa conclusão que a criança tem que fazer a extração das células-tronco. Mas é fácil. Uma agulha. Extraíram, levam para o laboratório, multiplicam, separam. 5, 4 horas mais tarde chamam a criança para voltar no bloco. Injeção na espinha dorsal. Até para sentir até mais segurança, até filmam. Filmam como é que estão a fazer a inserção na espinha dorsal. Um momento só, por favor. Um momento. Ok, os ossos do ofício. Eh, Voltando aqui. E para dar até mais segurança aos pais, no ato da inserção das células-tronco, né? Filmam. Filmam a vossa criança e mandam no vosso WhatsApp, para vocês verem. E aquilo, cada procedimento, cada um, não passa de 10 minutos. Não passa de 10 minutos. Então, tem alta segurança, alta facilidade, ao ponto que o seu filho não vai ser o último, o único naquele dia. Vai ter por média, talvez umas 25 a 35 crianças. Aquele dia, quando acontece, são todas as terças-feiras. Aquilo parece padaria. Entra, sai, entra, sai, entra, sai. Super eficiente. Não tem rejeição nenhuma, né? Eles comprovaram, não tem rejeição nenhuma. E eles fazem isso há 15 anos. Não há 5 dias, não há 5 meses, não há 5 anos. Há 15 anos. E todos os anos eles publicam.
artigos científicos sobre aquilo que eles fazem, e são o primeiro centro do mundo a fazer isso, a usar células-tronco para tratar autismo, né? E eu esqueci de dizer, eu estou a falar isso com tanta veemência, não porque, não por outros motivos. Esqueci de dizer logo no início que eu não sou pago por eles para fazer publicidade para eles. Eu não tenho nenhum vínculo com a Neurogen. Eu só estou aqui a fazer a minha parte, a dar o meu exemplo, a contribuir para a sociedade, como o pai do Eliel. Só isso. É altamente filantrópico. Quando chegar a minha hora de poder fazer o segundo implante do meu filho, eu vou ter que pagar na mesma. Então não é porque eu estou aqui a falar da Neurogen que eu vou ter algum desconto. Não, nem por isso. Então era necessário abrir esse pequeno parênteses aqui. Vamos avançar. Procedimento do transplante, era isso que eu estava aqui a explicar, né? O procedimento do transplante da célula-tronco, nós temos a coleta das células, eu já expliquei, é uma seringa, aspiração da medula óssea ou coleta de sangue periférico, nesse caso o sangue, eles não fazem uso do sangue periférico aqui, nessa apresentação é só para mostrar as diversas formas que se faz. Processamento laboratorial, isolamento, purificação, em alguns casos expansão das células-tronco. Por quê? Porque depois de fazer a inserção das células, o transplante das células-tronco, é emitido um relatório. Tem um documento onde eles mencionam a quantidade de células-tronco que fizeram o transplante. Eu estou aqui a ver se eu vou conseguir vos mostrar isso, porque eu tenho aqui todos os relatórios. Então, tem um relatório que diz, não é só, fomos lá na Índia, nos injetaram e voltamos. Não, não, não. Tem um relatório que diz qual é a quantidade de célula-tronco que o seu filho ou a sua filha foi transplantada, a que hora, se houve rejeição ou não. Então, isso tudo fica registrado. Transplante. A administração das células por via intratecal, né? Intravenosa ou combinação de ambas. Nesse caso, a Neurogen só faz isso aqui, a administração de células por via intratecal, que quer simplesmente dizer, para quem já teve transplante de medula óssea, é uma seringa e pica-se aqui na espinha dorsal e aquilo em 4 5 horas já está no cérebro. E claro, o acompanhamento, eles fazem o monitoramento clínico e avaliação periódica para documentar mudanças e progresso. Todo mundo que esteve lá sabe, é isso que se faz. Quando se fica lá durante 14 dias, tem um acompanhamento, porque algumas crianças apresentam febres depois, o que é normal, mas é menos de 10% das crianças que apresentam febres, essa coisa toda, porque temos crianças que vêm de várias partes do mundo com só comorbidades e por aí fora. Mas no meu caso específico não foi o caso, né? O procedimento é minimamente invasivo e geralmente realizado em ambiente ambulatório. A via intratecal permite que as células-tronco ultrapassem a barreira hematoencefálica, que eu estava aqui a explicar, aumentando sua eficácia. Após o transplante, é fundamental um programa intensivo de reabilitação para potencializar os resultados. Eu aqui vou me atardar em duas coisas muito importantes porque eu tive muitos feedback de pais, de pessoas que falaram. Primeiro são as questões das terapias para a reabilitação. Mas vamos falar primeiro da questão do invasivo. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu não sei qual é o problema. Muita gente vai ver, não, mas José e tal é uma pica e vão tirar e fazem logo aquela cara invasivo, invasivo. Caros papás, nós, quando estamos a tratar dessas coisas, nós não estamos a tratar para o nosso bem próprio. Até eu falo isso a todo mundo. Você, se for à Índia, não pensa em ti, pensa na criança. Ele é criança agora, ele vai ter 15 anos daqui a pouco, ele vai ter 17 anos daqui a pouco, ele vai ter 20 anos daqui a pouco. O tempo passa muito rápido. E muitas das vezes, há pais que vão se permitir por questões de opinião própria, né? Impedir ou não permitir que a criança tenha acesso a esse tipo de tratamento. Por quê? Porque ele acha que é invasivo. É invasivo porque vai usar uma agulha. Nós todos que estamos aqui, eu acho que todo mundo aqui apanhou malária. Sabe que para determinar quantos campos nós temos, vão usar um método invasivo, que é uma agulha para poder tirar sangue. E quem tem problema daqui de veia sofre. Mas nem por conta disso que ninguém faz teste de malária para determinar quantos por campos tem. Então, aqui seria uma preocupação.
se fosse de fazer uma cirurgia, mas não é o caso. São apenas duas agulhas, conforme eu expliquei. Então, quando alguém diz, ah, não, mas isso é muito invasivo e tal, honestamente, eu vi o Eliel e todo mundo que está aqui que foi lá sabe, a aspiração que fizeram na medula óssea, nem sequer cicatriz tem. Nem sequer cicatriz tem. Absolutamente nada. Então, eu queria explicar exatamente isso quando a pessoa pensa, não, mas é invasivo. Não, nós estamos aqui a falar de tudo. Nós temos que ser claro, sim, o método é minimamente invasivo, ok? Não é seriamente invasivo. E a questão das reabilitações para potenciar os resultados, isso é muito importante mesmo, porque o doutor Alok Sharma explicou muito bem. Eu acho que alguém no grupo até mencionou acerca disso. O doutor Alok Sharma fez uma, fez um paralelismo entre a questão de um osso partido. Nunca se faz terapia num osso que está partido. Somente se faz terapia num osso que foi curado. E o problema é que nós temos aqui, eu até tinha uma mamãe que estava no nosso grupo e disse exatamente isso. Ah, eu acho que eu não vou, não é necessário eu ir à Índia ou fazer o transplante. Vamos tirar a Índia da questão. Podia ser China, podia ser Coreia do Sul ou Japão. Eu não vou fazer esse procedimento porque eu tenho feito muitas terapias e eu dei conta que ele está indo bem. Ok. Ninguém está aqui a dizer que a criança vai deixar de fazer terapias. As terapias são de reabilitação. Ao contrário, depois de fazer o transplante, tem que se fazer mesmo terapia. Por quê? Para potencializar os resultados, entre outras coisas também. Mas tem que se fazer as terapias. O que não se pode fazer, e todo mundo já deu conta disso, para pessoas que conseguiram fazer o diagnóstico muito cedo na criança, é que vamos fazer terapias, 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 terapias. Se parar as terapias, a criança vai regredir. Todos nós demos conta disso. E nos outros casos, por exemplo, dos que fizeram transplante, demos conta do seguinte: a criança faz terapia, vai evoluir. Se parar a terapia, vai acontecer um platô. Quer dizer, a evolução sobe, 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 mas a evolução para. Ele não vai regredir. Pode acontecer alguns surtos de hiperatividade e por aí fora, mas a criança não vai regredir, né? É por isso que eu me lembro, quando tivemos a outra reunião, o Oscar estava a explicar que, olha, no meu filho nem sequer eu vi resultado, mas eu sei, eu me encontrei com pais que estavam aí pela quarta, quinta vez, só viram os primeiros resultados depois da quarta, quinta vez. Ou seja, é um processo, nós temos que entender que é um processo, não é uma varinha mágica, não é um paracetamol que estamos a tomar e temos que ter resultado logo a seguir. Todo mundo, para que nós possamos entender quão complexo esse processo é semelhante a quem apanhou AVC. O do AVC não é um dano, não é um dano de formação do cérebro, mas é um dano causado por um elemento externo. Mas a recuperação é lenta, porque tudo que tem a ver com o cérebro, a recuperação é lenta. O que não se pode fazer é não fazer nada, né? Esse é o mais importante. Vamos avançar aqui. Evidências científicas e estudos clínicos. Conforme eu expliquei, eles estão há 15 anos a fazer isso. Eu coloquei aqui alguns pontos interessantes. Sharma et al. É uma publicação científica. Publicaram em 2013 o primeiro estudo de prova de conceito sobre terapia com células mononucleares autólogas da medula óssea em autismo, demonstrando segurança e melhorias em comunicação e comportamento e por aí fora. Desculpa. Em 2015 e 2017, múltiplos estudos confirmaram melhorias em funções cognitivas, comunicação social e redução de comportamentos repetitivos após terapia celular. Em 2017 e 2018, estudos com PET-CT ou TAC, nesse caso, TAC com realce, né, cerebral documentaram melhorias no metabolismo e cerebral após transplante de células-tronco, correlacionando-se com melhorias clínicas. Atualmente, ensaios clínicos em andamento estão investigando diferentes tipos de célula-tronco, dosagem e protocolos de administração para otimizar resultado. O que é que isso quer dizer? O que eu gostei, que todo mundo deu conta lá na Neurogen, é que eles não fazem só o tratamento, mas eles têm um centro deles, eles têm um departamento deles de pesquisa científica
e eles solicitam autorização aos pais para poder acessar os dados das crianças. Então, eles têm uma base de dados muito diversificada, porque tem criança que vem dos Estados Unidos, da Europa, de todo o mundo vem para lá, e eles utilizam esses dados para continuar a fazer pesquisa científica para ver qual é o melhor método, não é? Ou seja, não é que eles descobriram que tem que fazer transplante, que eles colaram por aí, não. Eles continuam a fazer pesquisas, né? E se descobrirem que tem algo que beneficia dentro do protocolo deles de autismo, eles vão inserir. Por exemplo, nós estamos aqui a falar alguma vez aí atrás no grupo que não se faz só a célula, a terapia, o transplante com células-tronco, mas quem esteve lá durante 14 dias faz implante célula-tronco, faz ozonoterapia, faz terapia hiperbárica, faz também aquilo que parece massagem, mas também é necessário, faz também a terapia aquática. Ou seja, se eles descobrirem, claro, e fazem também perfil digestivo da criança, que aqui em Angola geralmente as pessoas quando fazem isso só vão se resumir no antibiograma, né? Tira-se as fezes e vai-se ver quais são as bactérias que estão ali, se estão reativas ou não a certo tipo de antibiótico. Só que eles fazem isso completo. Qual é a população de bactéria que o sistema digestivo da criança tem? Qual é, ou seja, numa escala, eles vão avaliar todas as bactérias, o funcionamento, as enzimas, tudo isso. Depois, no relatório, vão colocar a criança numa escala. E se a criança está mais para cá, para o lado melhor, ou se lá está mais para o lado esquerdo, que é o lado pior, não é? E eu não sei, eu acho que eu vou conseguir partilhar com vocês aqui depois. Por quê? Porque isso é muito importante. Está tudo conectado. Se o sistema digestivo da criança não funcionar bem, a criança vai ter problemas de sono, por causa das hormonas produzidas no próprio intestino que regulam o sono. Então, tudo está interligado, né? É isso que eles queriam dizer. Então, as evidências científicas têm demonstrado consistentemente a segurança da terapia com células-tronco para o autismo. Os estudos mostraram melhorias significativas em áreas como contacto visual, comunicação verbal, interação social e redução de comportamentos estereotipados, especialmente quando o tratamento é realizado em criança mais jovem. Muito importante isso aqui. Por quê? Porque mesmo quando estamos lá, nos explicaram claramente quanto mais cedo melhor. Quanto mais cedo melhor. Quanto mais cedo melhor. Por que quanto mais cedo melhor? Porque Uh, porque é necessário. Ok. Por quê? Por causa da questão da plasticidade cerebral da criança. Ou seja, a plasticidade cerebral, eu explico isso de maneira muito simples. Quando nós éramos menores, quando éramos crianças, aprendíamos as coisas com facilidade. Hoje em dia, com a idade que nós temos, não é? Se nos pedirem a aprender algo novo, nós soubemos que não é assim tão fácil quanto antes. Por quê? Porque a plasticidade cerebral nossa reduziu. Então, no que diz respeito ao tratamento com autismo, é necessário e eu vou tentar aqui procurar isso que eu estava a tentar vos falar aqui. É só porque eu não tenho aqui. Tem um gráfico que eles fizeram que eu fiz, que eu publiquei no grupo. Que eu publiquei no grupo, eu vou tentar puxar para vos mostrar, em que faz a demonstração, um gráfico, o êxito o êxito do transplante relacionado com a faixa etária e o sexo das crianças. E aí vai se ver, e aí vê-se claramente que quanto mais cedo for, maior é a reversão. É? O nome do nosso grupo é Autismo em Reversão, é intencional, não foi escolhido por acaso. Porque o único tratamento que se tem que promove a reversão do autismo é o transplante com célula-tronco. Então, a Neurogen descobriram que quanto mais cedo for, melhor. Eu não sei porque que eu tenho a minha mão levantada. Ah, a Neurogen, eles deram conta, eles partilharam o seguinte, que para a criança, porque consegue-se detectar autismo até, a partir até, parece 1 ano e meio, 18 meses por aí de vida.
E eles tiveram reversão total, reversão a 100% de criança muito jovem. Ou seja, só tiveram que fazer um transplante e a criança voltou ao normal sem nenhum problema. Então, quanto mais a idade aumenta, eu vou procurar aqui para vos mostrar, quanto mais a idade aumentar, infelizmente, o número o percentual de reversão vai reduzindo. Mas o que é interessante na mesma, para não colocar os que têm filhos mais velhos assim desesperado, é que mesmo que esse percentual baixe, esse percentual está acima de 90%. E é muito. Uma reversão a 90% é muitíssimo. É muitíssimo. O único desafio aí vai ser é que vai ter que se fazer várias vezes. Por isso que eu acho que foi uma das mamães que está aqui que teve lá e durante a reunião dos pais que fazem todas as quintas-feiras, ela pôde conversar com uma mamã que foi lá pela quarta ou pela quinta vez com a sua filha. Mas a sua filha agora completamente mudou. Sentou durante a sessão durante 4 horas, não fez confusão, explicou na nossa mamãe que estava lá que ela cozinha, ela é autônoma, faz as suas coisinhas e por aí fora, não é? Então, o que nós estamos aqui a falar não é ficção. E eu vou já tocar nesse ponto. Por que que, se não é ficção e é realidade, por que que não é muito sabido, né? Por que que as pessoas não sabem? Por que que não é divulgado assim amplamente? Vamos não chegar nesse ponto depois. Ou se não, eu posso explicar mesmo já agora, dizendo simplesmente que não é suficientemente publicado. Mas não é suficientemente publicado por quê? Porque, infelizmente, não sei se nós temos um médico aqui ou não, o corpo médico é regido pelas diretrizes da OMS. Então, se a OMS disser que um procedimento não é seguro, os médicos, muitas das vezes, epá, eles têm medo que se retire a licença, deles. Eles simplesmente seguem. Tão simples quanto isso. Então, se vocês saírem dessa live, dessa reunião hoje, e amanhã me forem num neuropediatra, o mais famoso da Angola, que todo mundo conhece, e vai lá, ele fala disso aqui que nós falamos aqui, uma das respostas que pode lhe dar é o seguinte: eu não conheço. Ou ele vai dizer o seguinte, que não é seguro. Mas quando vocês fizerem mais a fazer para ele e dizer por que que não é seguro, uma das respostas politicamente corretas que vai lhe dar é que não é autorizado pela OMS. Ou não é. Este é um termo aí, eu esqueci. Não é homologado pela OMS, um termo assim. Ou seja, a OMS é o governo dos médicos. Nós podemos vir com uma solução que descobri. Se a OMS não decidir, nada feito. Mesmo que cientificamente seja aprovado. E quando eu falo cientificamente provado, quer dizer o quê? Quando a Neurogen publica, faz um artigo científico e publica em que jornais? Publica num dos maiores jornais científicos do mundo, nos Estados Unidos. O artigo dele científico é estudado pelos cientistas desse jornal científico. Se eles não concordarem, eles vão dizer, não, isso aqui está errado cientificamente falando. Então, se eles concordarem, né, eles estão a validar o estudo feito. E a Neurogen não tem um só estudo, tem vários estudos feitos. Eu posso mostrar depois, estão no website dele publicado, é informação pública, não é segredo. Então, por conta disso, é que muitos de nós estamos aqui, alguns de nós estamos aqui, estamos a ouvir isso pela primeira vez. E a maioria de nós que saímos daqui e falar com o neuropediatra amanhã, ele vai dizer que ele não conhece. E ele não tem incentivo para poder aprender acerca disso, porque eles seguem a ordem que lhes dão. E acabou. Tão simples quanto isso. E isso não é uma questão da Angola. Não, não é uma questão só da Angola. Nós, quando estivemos lá, eu, quando estive lá, eu pude conversar também com outros pais e o testemunho é o mesmo. Os do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, da África do Sul, da Austrália, do Brasil, todos vão dizer a mesma coisa. Mas eu, quando ouvi falar de vocês, quando eu fui falar com o meu neuropediatra disse que e por aí fora, né? Então, nós temos que estar cientes dessa realidade. Não é porque o neuropediatra diz que nunca ouviu falar que isso não é comprovado cientificamente, né?
Então, mas pronto, era abrir aqui um parênteses e é necessário falar disso. Os benefícios observados na prática clínica. Quais são os benefícios observados? Já falamos alguns deles. Melhoria na comunicação, avanços na interação social, redução do comportamento repetitivo, progressão cognitiva e por aí fora, não é? Então, mas, conforme já falamos, caso a caso, né? O autismo é um espectro. O espectro é como o arco-íris, né? Alguns estão na casota vermelha, outros estão na casota amarela, outros estão na verde e por aí fora. Todo autista é diferente um do outro, né? Ou os neurodivergentes, como agora são chamados, são diferentes uns dos outros, né? Mas é comprovado que nós temos aqui progressos notários, ou notórios, né? Desculpa a expressão. Reabilitação complementar e abordagem multidisciplinar, muito importante. Terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia comportamental, por aí fora. Ou seja, todo o suporte e o aporte que vai ser necessário para, para poder acelerar, né, a recuperação da criança, porque nós queremos que as crianças sejam autônomas, né, conosco, na sociedade e por aí fora. A terapia com células-tronco não substitui as intervenções tradicionais para o autismo, mas atuam como um catalisador, potencializando os seus efeitos. A abordagem multidisciplinar intensiva após o transplante é fundamental para maximizar os benefícios da terapia celular, aproveitando a janela de oportunidades criada pela neuroplasticidade aumentada, conforme eu expliquei. E isso também não é só a questão da terapia, porque para mim a maior terapia é a família. Se a família está coesa, unida, né? Não estigmatizando o que tem autismo, como infelizmente tem acontecido em Angola, mas entender que ele precisa do apoio de todo mundo, né? E muitas em suma, dos pais, eu sei que não é fácil, tem pais que estão divorciados, ou a criança está com a mãe e por aí fora. Eu entendo que tem tido esse tipo de situações, mas mesmo estando divorciado, tem que demonstrar o maior apoio. Não é o meu caso, mas eu tenho acompanhado o caso, eu tenho escutado o caso no nosso grupo, a versão do autismo, e não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Não posso aqui falar especificamente, dando detalhes, mas numa abordagem global, tem sido, tem ficado um trend, né? Um padrão. Alguns pais ficam na negação, não querem ouvir falar de nada, só vão empurrando, empurrando. Outros pais não vão aguentar a pressão, se separam, não é? E a criança fica no meio. É o que mais sofre nisso tudo. E eu me lembro até o doutor Alok Sharma disse o seguinte, que pela primeira vez um dos únicos casos que eles tiveram de uma criança que regrediu completamente mesmo depois do tratamento de célula-tronco foi quando eles saíram da Índia, os pais foram juntos para a Índia com a criança teve o transplante, e quando voltaram para o seu país de origem, os pais se divorciaram e a criança regrediu, voltou a estaca zero. Até agora é o único caso que enquanto que eu estava lá, né, em 2024, que partilharam, porque eles queriam acentuar que a maior terapia que se tem é a terapia da família, dos pais, muito importante. E nos pais, nós estamos logo a pensar na mãe. O doutor Alok chama no desafio e disse: tem se dado conta que quando é o pai que toma as rédeas, numa família que tem um autista ou dois autistas, mas quando é o pai que está envolvente, é que leva as crianças, é que faz isso, é que conhece o nome do terapeuta, é que participa, essa coisa toda, tem dado conta que são esses ou essas famílias que têm os casos de autismo, que têm, aliás, a recuperação ou a reversão do autismo mais elevado. Ou seja, nós não podemos menosprezar a maior terapia de todo, que são dos pais e da família, dos irmãos da criança. Muitíssimo importante.
Perspectivas futuras e considerações finais. Bom, não são finais porque eu quero partilhar outras coisas com vocês rapidamente. Mas isso quer dizer o quê? Quer dizer simplesmente que nós temos aqui o nível de eficácia, nível de evidência atual, desculpa, e o potencial futuro. A segurança é altamente seguro, eficácia é muito eficaz, conforme explicamos. Acessibilidade, sim, acessibilidade está muito difícil, né? Nós estamos em Angola, temos que sair daqui e até na Índia e poder fazer o transplante, não é? Não, não é muito fácil. Padronização ainda não é muito padronizado por conta daquilo que nós já explicamos, porque cada caso é um caso, não é? Aceitação médica, isso aqui é um outro dilema, é muito baixa, né? Mas o potencial futuro é que vai ter uma grande aceitação. Por que que vai ter uma grande aceitação? Porque o transplante de célula-tronco não é só para autismo, não é só para autismo. É para qualquer coisa que tiver no corpo. E quando eu falo qualquer coisa, é mesmo qualquer coisa. É a medicina do futuro. Só que está no seu estádio embrionário. Não está a ser usado amplamente. Inclusive, até o Dr. Alok Sharma nos fez uma confidência quando estávamos lá, dizendo que ele tem um colega médico que estava a usar células-tronco para poder tratar diabetes. Eu acho que é diabetes tipo 2 que tem um problema com o pâncreas, se eu não estou errado. E ele estava a fazer o quê? Estava a fazer transplante de célula-tronco no pâncreas. E as pessoas que estavam a ter uma reversão total do diabetes, não é? Então, vou ativar aqui, desligar o som. Ok. E esse senhor, infelizmente, esse doutor, foi ameaçado de morte e por aí fora. Porque vocês todos concordam comigo que se alguém do nada surge com uma solução que vai fazer a reversão do diabetes, é um problema muito sério para algumas pessoas, não é? Então, por isso que aqui está a dizer que a aceitação médica por enquanto é baixa, mas não tem como. É, Porque quando eu estive lá, não tinha só crianças com autismo. Tinha crianças com distúrbio da atenção, tinha até mais velhos que tiveram AVC, tinha pessoas que tiveram lesão cerebral por causa de um acidente, uma lesão a nível da espinha dorsal e por aí fora. Embora que a maior parte dos pacientes aí são autistas e neurodivergentes, não é? Então, a princípio é isso. A terapia com célula-tronco para autismo representa uma fronteira promissora no tratamento de transtorno do neurodesenvolvimento. Embora os resultados iniciais sejam encorajadores, ainda são necessários estudos mais amplos e de longo prazo para estabelecer protocolos padronizados e otimizar os resultados, né? Abrindo aspas, numa questão de estudo amplo. O futuro da terapia celular para o autismo provavelmente envolverá abordagem personalizada, considerando o perfil genético, biomarcadores e características clínicas de cada paciente. Isso é no futuro, é onde se quer chegar, né? A combinação de terapia celular com outras intervenções emergentes, como modulação imunológica e terapia genética, pode oferecer resultados ainda mais significativos. Para famílias considerando essa opção terapêutica, é essencial buscar centros com experiências comprovadas, equipes multidisciplinares e protocolos baseados em evidências científicas. Muito importante. Protocolos baseados em evidências científicas, mantendo expectativas realistas sobre os resultados. Por que manter expectativas realistas sobre o resultado? É isso que a Neurogen faz. A Neurogen, ao sair dali, eles não dizem que o seu filho vai recuperar logo. Ele disse, não, segundo as nossas pesquisas científicas, as nossas pesquisas que nós fizemos, nós soubemos que as primeiras melhorias começam a aparecer a partir dos 3 meses em diante, né? Eles são muito reservistas e realistas em relação a isso. Mas pode acontecer que na mesma semana aconteça algo, como aconteceu comigo, como aconteceu com algumas pessoas, e como pode acontecer que não aconteceu nada. Mas se lembram aquilo que eu disse no início da apresentação? O nada nosso não diz necessariamente que não houve melhorias ou não houve evolução. A única forma de saber que houve evolução é quando fizeram um exame na criança. Eles fazem. Eu vou deixar de partilhar aqui a tela para partilhar a tela da Neurogen para poder explicar como é que funciona mais ou menos. Mas eles fazem vários exames quando se chega lá. Antes de até se chegar lá, eles vão pedir o vídeo da criança para saber, né?
E se eles estão a ver que alguma coisa não está certo, eles nem vão recomendar sequer. Ou seja, eles não são comerciais, não é? Pacientes eles têm muitos, milhares, mas eles querem privilegiar aqueles que realmente necessitam. Por exemplo, o meu segundo filho, eu estava a pensar que ele também é autista, mas por o irmão dele mais velho ser autista, então ele, né, ele copiou certos comportamentos do irmão mais velho. Então ele teve um ligeiro atraso na fala e por aí fora. Quando eu mandei o vídeo para a Neurogen disse, não, não achamos realmente que eles são, que ele é autista. Por favor, faça uma avaliação com um neuropediatra local e depois nos dê o feedback, né? Por quê? Porque também eles lá na Índia tiveram solicitações de pais de crianças que não são atípicas, de crianças típicas. Por quê? Porque eles sabiam, cientificamente falando, que se uma criança típica recebe transplante de célula-tronco, vai aumentar o QI dele, o coeficiente de inteligência. Algo que as crianças autistas têm de forma natural por causa da compensação cerebral. Ou seja, o cérebro, por ter algumas zonas do cérebro, conforme eu mostrei naquela imagem, eu acho que eu vou voltar mesmo naquela imagem aí, o cérebro faz uma compensação cerebral, da atividade cerebral, aliás. Por quê? Porque tem algumas zonas do cérebro aqui que não estão a funcionar. Então, o que é que o cérebro faz? O cérebro vai potencializar outras zonas. Por isso que nós estamos a ver aqui, tem zonas muito escuras antes, né? E tem zonas muito vermelhas de grande atividade. E vamos ver que as crianças autistas fazem o quê? Ele consegue ler o alfabeto antes dos seus irmãos, antes dos seus primos. Ele vai montar o alfabeto, vai montar o alfabeto de A a Z ou de Z a A. Ele vai falar outras línguas. Mas a partir do momento que nós vamos solicitando essas crianças, ok, forma uma frase com as letras que você arrumou, ele não consegue. Ele vai falar russo ou vai falar alemão, mas quando o alemão vai fazer uma pergunta para ele responder, ele não vai responder, não é? E o que é que eles descobriram? Eles descobriram que essas zonas do cérebro que foram autocompensadas, que aparentemente faz mostrar que a criança autista é muito inteligente, quando fazem o transplante de célula-tronco, a criança não perde essas habilidades. Isso é muito interessante. E o Dr. Alok Sharma, se quem assistiu os vídeos dele vai dar conta, ele dá muitos testemunhos de crianças autistas que depois de receber o transplante, tiveram reversão do autismo. Muitos delas, epá, parece que ficaram super dotadas e por aí fora. Eu não estou aqui a fazer uma publicidade enganosa, mas estou a dizer simplesmente, estou a ser realista. Não é que é logo imediato, porque o espectro é vasto. Cada um responde segundo a sua maneira. Né? Então, vamos passar agora. Até aqui, tem alguma dúvida? Para eu poder passar exatamente como é que o Centro Neurogen trabalha, para quem ainda não foi lá. Tem alguma dúvida? Eu vou passar rapidamente no website deles para explicar algumas coisas. Estamos todos ok? Somos 8 aqui no grupo. Ok, então eu vou avançar. Ninguém tem uma dúvida? Ok, então aqui nós estamos no website da Neurogen, não é? Eu apresentei aqui a questão cerebral do antes e do depois do transplante. Vamos aqui rapidinho. Aqui explica, e vocês podem traduzir a página em português para quem não tem um grande domínio da língua portuguesa. Aqui tenta explicar as causas, o diagnóstico, não é? O diagnóstico, o que é que quer dizer com o diagnóstico? Diagnóstico eles vão fazer eles vão fazer vários testes sobretudo, né? Eles vão fazer o eletroencefalograma da criança quando chega. Dia seguinte vão fazer a ressonância magnética cerebral e o TAC. Então isso tudo é feito na segunda-feira. A admissão é todos os domingos, né? E a partir dos domingos vão começar a fazer os testes, tirar sangue, fazer teste de sangue e por aí fora. Na segunda-feira faz-se a ressonância magnética e o TAC com realce colorido. E à noite vai-se dar o resultado do diagnóstico. Se a criança é autista, se não é, se é, qual é o nível de dano e qual é a recomendação
dos transplantes. Então, algumas crianças só precisam de um, outras, que é o meu caso, precisam de dois, e outras também precisam de três, e às vezes quatro, às vezes cinco, dependentemente do nível do dano, não é? Aqui está a explicar o que nós já falamos, escopo, o que se pretende alcançar, as terapias, né? O, a terapia psicológica, ocupacional, sensorial, integrativa, terapia da fala, educação especial, fisioterapia também fazem, né? Porque vão dar algumas recomendações por causa da postura da criança. Algumas crianças autistas têm problema postural e por aí fora, e vão dar algumas recomendações. Ah, ah, dieta também, sim, tem uma dieticista que vai avançar para dizer o que é que a criança tem que comer, o que tem que parar de comer. Muito importante também. Terapia aquática, né? Essa aqui não sei bem. A terapia de arte, não sei bem o que é. E terapia também em grupo, isso também tem. Resultados. Vocês podem ver esse vídeo aqui, Reversing Autism, esse que eu partilhei no nosso grupo. Esse foi o vídeo para mim que me convenceu a ir para a Índia. É uma mãe do Quênia que tem esses três meninos, são trigêmeos, e os três eh, eram autistas severos. E quem assistiu o vídeo que está na descrição do grupo vai dar conta do antes e do depois sem dizer muita coisa. Não é? Então, a princípio é isso. Encorajo todo mundo para poder entrar aqui no, na Neurogen. Esse é o website deles, é internacional. Este é um outro website que é da Índia também, que eu prefiro, porque dá mais detalhes. Um momento, vou tentar ver. Neurogen. Enquanto isso, tem alguma pergunta? Neurogen. Mumbai. Ok. Esse é o primeiro, esse é o segundo. São dois websites. Todo mundo consegue me ouvir? Sim, conseguimos ouvir perfeitamente. Ok. Então esse é o Eu segundo ouço. web. Ok. Então esse é o segundo website deles. Vou tentar minimizar um pouco. Eu acho que esse é da Índia, deles também, Neurogen, então não é plágio. É mesmo deles. O outro é um bocado internacional. E aqui está até o Dr. Alok Sharma fazendo, acho que uma extração aqui. Aqui explica tudo, como é que funciona, será que é seguro o procedimento. Tem vídeos aqui do Dr. Alok Sharma a explicar, né? Está aqui o Dr. Alok Sharma, né, que é o diretor do centro. Tem a doutora Nandini, que aparece muito nas lives. Na live que íamos ter essa semana do Instagram, é ela que ia fazer a live, né? E tem vários outros médicos. Esse aqui já não tem vida, já faleceu. O doutor da neuroreabilitação, da fisioterapia, né? Já é falecido, mas esses são os principais, né? Como vê aqui, não trata só autismo, mas tratam autismo, distrofia muscular, dano ou acidente na espinha dorsal, acidente na cabeça, né? Desabilidade, desabilidade intelectual, paralisia cerebral e por aí fora. E aqui embaixo consegue-se ver as publicações científicas, né? Nesse caso é do autismo. Eles têm outras publicações científicas sobre o stroke. Stroke é o acidente cardiovascular, né? O AVC, né? Traumatic Brain Injury, por aí fora. E podem navegar aqui e ver as publicações científicas deles. A apresentação que eu fiz foi baseada numa delas, ok? Do autismo, né? Eu estou aqui a procurar onde vem explicar como é que funciona sobre o autismo. Um momento. Né, aqui explica a tríade do problema das crianças autistas, que é a interação social, comunicação e comportamentos repetitivos por aí fora, né? Aqui começa a explicar devagarzinho e à medida que vai colocando, vai começar a explicar. Então, ou seja, tem muitos recursos. Aqui estão a explicar o número das crianças autistas. Isso é antigo. Oficialmente, segundo o CDC dos Estados Unidos, o Centro de Doença aí dos Estados Unidos, já não é mais uma em 59.
Eles não atualizaram isso aqui. Agora parece que é uma em 32 ou 33, né? Ou seja, o nível do autismo está mesmo a aumentar. Eu não preciso explicar isso para ninguém. É só olhar à nossa volta como é que é, não é? Que os níveis estão realmente a aumentar. Facilities, né? Onde eles estão e tal. Esse é o bloco operatório, se podemos assim dizer. Esse é o laboratório dele das células. Esse é a fisioterapia, o departamento de fisioterapia, terapia ocupacional. Ou seja, isso tudo faz-se depois do transplante lá, durante 14 dias, né? Integração sensorial, né? Que eles fazem, muito importante também. Uh, o departamento de psicologia tem um psicólogo que vai seguir a criança. E tem Autism Development Center, speech therapy da fala, né? Esse é quando as crianças têm problema da espinha dorsal, para tratar. Educação especial, terapia aquática, ok? E as acomodações e por aí fora, não é? As acomodações vêm também, vêm mesmo assim. Não é um quarto sozinho e por aí fora, mas pronto. Conforme eu digo para as pessoas, pensar no objetivo. O objetivo é tratar da criança. Aqui explica sobre o que é as visitas, ou seja, tem toda a informação que se precisa, né? Aqui explica o que fazer antes de chegar, a consulta, a questão do visto e por aí fora. Quando chega, o que é que acontece, né? Vão buscar no aeroporto, ok? A admissão, aqui explica a admissão, pre-operative investigation, vai fazer a investigação pré, pré-admissão. Por quê? Porque às vezes, quando se faz todo esse TAC scan, é muito raro acontecer, mas às vezes a criança não precisa. E eles próprios dizem, não, nem preciso fazer, podem voltar, continuar a fazer com as terapias, né? Tratamento, o plano de tratamento, a reabilitação e depois liberar o paciente para poder voltar para o aeroporto, né? Então, tendo dito isso, eu ponho fim à minha apresentação. Será que temos perguntas? Tirar algumas dúvidas? Que são 21h25. Se não tivermos nenhuma dúvida, podemos encerrar a nossa apresentação. Boa noite, consegue me ouvir? Conseguimos? Ok. Pronto, uma pergunta. Pronto, eu ouvi, né, vagamente, no momento em que falou sobre o tempo, mas depois fiquei na dúvida. Pode, se faz favor, esclarecer mais ou menos em média o tempo que leva ao prosseguimento, tanto para a extração e depois para a injeção, por favor? É tudo na terça-feira. É tudo na terça-feira, durante um dia. É apenas isso. A extração não faz mais de 10 minutos. A criança está sedada, leva-se para o quarto, descansa, espera a vez dela para a inserção. A inserção também só leva 10 minutos. Não mais do que isso. Eu acho que eu tenho o vídeo aqui do Um Eliel. momento só. A criança continua, quer dizer, fica sedada durante o tempo todo, Diego, após a extração, eles mantêm a criança sedada até Absolutamente. o momento da concepção. Absolutamente. Até para fazer o TAC. Não sei se conseguem ver a minha tela. Estou à procura do vídeo onde o Dr. Alok Sharma estava a fazer a inserção. Olha, só para complementar aqui a pergunta da mamãe, desculpa, Não, só Azevedo. favor, só favor. A criança é sedada para a extração, conforme foi referido. A extração leva 10 minutos. Depois a criança volta para o quarto. Por exemplo, no caso do meu filho acordou depois da extração. Depois de algum tempo ele acordou. E voltamos para a inserção, acredito que eram depois de 4 ou 5 horas. E voltou a ser sedado para fazer a inserção. Uhum, Mas eu perguntei até ao médico, por curiosidade, eu disse, mas isso não pode ser feito assim? Ele disse, olha, até pode ser feito assim, com uma anestesia local, mas nós preferimos fazer uma geral, porque são crianças, podem mexer-se, podem ter hum, curiosidade, por aí fora. Por motivo de segurança, fizemos uma geral. Se fosse um adulto, uma pessoa assim mais consciente, podíamos fazer uma local e faríamos o procedimento.
Eu tinha feito essa pergunta principalmente ao médico, porque eu tinha Hum, aquele receio, mas duas sedações no mesmo dia, e o hum. médico deixou bem claro que não havia nenhum problema. E depois da inserção, voltamos para o quarto, acredito, 2 horas depois ela acordou. Yeah. Exatamente É isso. Exatamente extremamente isso. seguro. Yeah. Mesmo para a ressonância magnética, para o TAC, eles cedam às crianças, não porque tem que ceder à criança, porque as crianças autistas são imprevisíveis, não é? As neurodivergências são imprevisíveis. Imagina, estar lá e no dia de que se faz isso, tem muita criança. Então o processo tem que ir assim super rápido. Então imagina, põe a criança dentro do TAC e a criança começa a mexer, começa a bater, é complicado. Então acho que tem que ser dado. Mas é tudo seguro, eu não vi nenhum problema. Conforme o Oscar explicou, é de caso a caso. A criança que acorda logo de seguida, a criança que não acordam. O Eliel dormiu mesmo, dormiu. Despertou só um pouco depois da extração, depois se deram de novo e ele dormiu. E fizeram. O vídeo é mesmo esse, não sei se conseguem ver, não sei se conseguem ver o meu ecrã. Sim, conseguimos. Yeah, não sei se eu consegui partilhar. Até vai partilhar o vídeo, sim. Mas Estava a partilhar o agora, vídeo, né? sim, Ok, é esse aqui, ó, tela. Yeah, exatamente, é isso. A inserção é isso, 5 minutos. Entrou, colocou e tal, sedou. Tem a anestesista, tem o doutor Alok Sharma à nossa frente, à direita está a doutora Nandini a segurar a agulha. Nada de extraordinário, nada de extraordinário. Ou seja, eles sabem o que estão a fazer. Esse é o Eliel aqui com uma pequena cinta. Eles põem uma cinta a nível dorsal. Ou seja, por que é que eu estava a vos mostrar isso tudo aqui? Eu estava a vos mostrar isso tudo porque quando eu fui eu não tinha isso tudo. A única certeza que eu tinha era o vídeo que eu vi da mamã do Quênia e o meu supervisor na altura no serviço é indiano. Ele mandou alguém da igreja dele que estava em Goa para ir lá em Mumbai verificar se o centro era sério ou não. Não é? E vocês têm o privilégio, quem ainda não foi, tem o privilégio de ver tudo isso. Está aqui. Eu estava fora quando isso estava acontecendo, eu estava no corredor à espera dele. 10 minutos depois ele saiu e depois fomos para o quarto, né? E está aqui ele no quarto, a descansar, estava a dormir, bem sedado, né? Eles vão administrando alguns medicamentos, umas vitaminas por aí fora, completamente seguro e eles sabem o que fazer, né? Aqui ele depois do transplante, na boa, sem nenhum problema. Muito importante também, eu queria vos mostrar, para quem não conhece terapia hiperbárica, terapia hiperbárica é isto aqui. É essa câmara aqui. Isso faz-se depois do transplante para aumentar a oxigenação dos vasos sanguíneos no sangue, né? E, o pai entra com a criança. Isso não se faz antes, isso faz-se depois. Isso faz parte também do pacote, não é? Terapia hiperbárica, que eles não colocaram no website, não sei porquê, mas faz-se isso. São 10 sessões, uma vez por dia, todos os dias, né? E para as pessoas entenderem, isso se utiliza, o exército israelita usa esse método para tratar os militares que tiveram traumatismo craniano, por causa de uma explosão, uma coisa assim parecida, né? E isso ajuda a recuperar, ajuda a tornar a recuperação muito mais eficiente. Ou seja, o pessoal lá sabe o que fazem, né? Não são, não são amadores e por aí fora. Essa aqui é a terapia, a ozonoterapia, né? Fazem dentro do ouvido e fazem também no ânus. Ah, não vou vos mostrar a foto do ânus a fazer, Deus me livre. Não é isso, mas fazem também. Essa é a tal massagem que fazem, muito importante também. Fazem todos os dias. E aqui está o Dr. Alok Sharma, né, durante a reunião dos pais na quinta-feira. E a nos explicar calmamente, ponto a ponto. Não é? Está aqui a reunião dos pais daquele dia, está aqui eu. Todo mundo fica descalço, está limpo, então todo mundo fica descalço. Né? Esse é durante aquela semana que estamos lá. E tira-se todas as dúvidas, né, possíveis. E todas as semanas é assim. Todas as semanas é assim.
Admissão, domingo. Segunda-feira, teste, chuva de teste, ok? Depois disso, à noite, o, o anúncio do diagnóstico. Vou procurar aqui o vídeo em que a doutora está a me explicar o diagnóstico do Eliel. Esse vídeo aqui. E a doutora vem, senta ao seu lado, pega o dossiê da sua criança e começa a explicar. Olha, fizemos esse teste, aponta para isso, fizemos outro teste, apontou para isso, fizemos esse teste, aponta para isso. E conclusão é essa, né? Isso é revoltante, porque aqui em Angola ninguém sabe fazer isso. Ninguém sabe fazer diagnóstico. Nossas crianças ficam só aí à esquerda, à direita a fazer terapia que não chega. E ninguém sabe qual é o problema real da criança, né? Se é mesmo autismo, se é outra coisa, se distúrbio da atenção, qual é o problema dele? Ele está aqui a girar, mas pronto. Então, Sim? Alguém falou? Então, desculpa a resposta longa, mas pronto, é isso. É 5 a 10 minutos. A aspiração e a injeção. Mais alguma pergunta? Se não temos nenhuma pergunta, podemos ficar por aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tinha posto aqui o WhatsApp. Ah, não vai permitir. Ok. Ah, não, tá aqui. Ah, tá. Eu não tá a abrir a foto. Que vinha explicar como é que é. Eu acho que colou. Agora colou. Papais e mamães, se não temos mais perguntas, podemos ficar por aqui, não? Tá, tudo bem, muito obrigado. Ok, Foi bem esclarecedor. ok. Ah, até que eu vou mostrar aqui. Consegui partilhar. Vou partilhar aqui rapidamente. Pá. Ok, está aqui. Eu consegui encontrar a imagem. Está aqui. Tem um programa de uma semana e de 2 semanas, né? O programa de uma semana recomenda-se, depois da primeira vez, se tiver que ir lá mais vezes, que se faça isso depois. Esse é o programa que se recomenda, né? Aqui explica muito bem de domingo a segunda, né? Avaliação completa. Aí explica o que é que a criança faz, MRI, PT scan, IgG, exames de sangue por aí fora. No terceiro dia, que é na terça-feira, faz a aspiração, a separação e a injeção das células-tronco. E do dia 4 ao dia 14, terapia ocupacional, terapia da fala, psicoterapia, terapia integrativa, fisioterapia, educação especial, aquática e por aí fora. Faz-se terapia hiperbárica, faz-se ozonoterapia, limpeza gastrointestinal, acupressure, deep tissue mobilization também. Fazem vitamina, micronutrientes e por aí fora. Então não consegui colocar isso em PDF. Mas aqui. E, claro, não vou conseguir vos mostrar. Tem livros também que eles publicaram disso. Acerca do tratamento de células-tronco também. Consegui comprar lá quando eu estive lá. E a bateria dos exames dos relatórios que estão aqui, né? P- Porque depois vai-se comparar o antes e o depois. Próximo ano, quando for com a criança, eu vou comparar, vai-se comparar o depois, não é? E aí depois vamos ter o feedback. Então, a princípio é isso. Agradeço a participação de todos. A sessão vai ficar gravada e vamos ver se partilhamos o link aí no grupo WhatsApp. Contudo, muito obrigado. Excelentíssima semana laboral a todos. Deus Ok, abençoe. obrigada. Obrigado, igualmente. Obrigado, com licença. Ok, obrigada a nós pelo esclarecimento. Foi de grande utilidade. Obrigado. Eu até esqueci, mas pela hora acho que não vai dar.
Não sei se a mamãe Belmira está aí para dar só o seu testemunho rapidinho, só para ficar gravado. E daí depois vamos encerrar. Esqueci completamente. Estou sim, Papá Amaral, estou sim, estou aqui. Sim, Muito Fernanda, obrigada. resumidamente o seu Sim, testemunho, porque eu acho que o seu testemunho é muito marcante mesmo. muito obrigada. Eu sou uma das mamás que foi através depois do mano sair de lá, irmão Amaral. Eu tenho a minha menina que também está nessa condição, mas o caso da Diana também é mais profundo, porque até nem é autismo. Pronto, eles disseram que tem todas as características, mas não é, não é? Nós saímos com um diagnóstico da Angola, que ela tinha um bloqueio no lado esquerdo do cérebro, e com todas essas situações que já nós ouvimos aqui, fomos parar na Índia. Mas a maior situação da Diana era o sono. E diante de todas as adversidades, né? Mas o sono era o que mais nos preocupava, porque ela não dormia mesmo. Ela não dormia e ficava muito alterada. Até se a mamãe Lu estiver ali, conheci também numa situação em que ela estava alterada num shopping, ela é que nos auxiliou. Mas desde que nós fomos fazer o procedimento na Índia, a Diana dorme, vamos dizer que dorme muito bem, porque para quem não dormia, era de 20. A Diana podia estar às 6 horas da manhã acordada e ficar até 6 horas da manhã do dia seguinte acordada, porque ela era uns minutinhos que ela fechava o olho e já estava acordada. E então, isso, os papais sabem que quando há essa privação do sono, também as coisas ficam muito difíceis. Mas com essa experiência que tivemos, ela está a dormir melhor, está a comunicar-se, a comunicação também tá razoável e está muito melhor mesmo, está muito diferente. A alteração dela também melhorou bastante. Então, estamos a trabalhar no sentido também de voltarmos para vermos os resultados que estamos todos à espera. Mas é para dizer que a minha experiência com a Diana na Neurogina é aquilo que se diz, é uma reviravolta de 360 graus, porque o sono dela quer dizer, diante de tudo, eu não aguentava mais por causa do sono. E outras áreas também, a escola está um bocadinho mais atenciosa. É verdade que agora também despertou, porque a Diana já tem 14 anos. Então, está naquele conflito daquilo que ela não fazia e aquilo que agora é permitido ela fazer, porque ela está nesse conflito do despertar. E então, estamos aqui a lutar para ver se regressamos e estamos no bom caminho. Eu sou uma das mamás que realmente estou a ver alguns efeitos daquilo que ela fez na Índia. É verdade. Então, se tiver aí mamás que estão interessadas em ir, temos mesmo que lutar para podermos ir, porque alguém havia me dito, mas vocês também têm que ver um outro lugar. Epá, não estamos a deixar de investigar outro lugar, mas dos outros lugares que eu também já estive a investigar, para mim, a Índia ainda é o caminho, para mim. A Índia ainda é o caminho. Então, é para dizer que eu tive mesmo resultados bons. Estou a ver a evolução da Diana, apesar da idade dela, e então eu creio nisso, porque também não é fácil, porque eles lá me disseram, não nos prometeram de imediatamente os resultados, mas neste momento, com a Diana, a neurogina, eu tenho que me apegar mesmo a eles. E com as outras terapias também que temos que fazer, porque eles exigiram que ela tem que fazer mesmo as terapias intensivas para poder também libertar mais o cérebro dela. E então é isto. Eu aconselho os papais a começarem a fazer este caminho. Olha, que a minha Diana tem 14 anos. Se tiver aí papais que têm os filhos menores, eu aconselho a começarem a fazer nessa fase. Essa Exatamente, até aqui é o meu testemunho realmente. exatamente. Eu também Já tenho. fala melhor, já consegue articular algumas frases, já pensa antes de fazer, quer dizer, e já faz muitas perguntas. Faz mesmo muitas perguntas que não fazia. Ela vê uma coisa, tem dúvida, a Diana não tinha isso, quer dizer, ela era só fazer, mas agora já consegues notar que já tem uma certa preocupação naquilo que ela faz.
É Exato. verdade, Eu então. também tinha esquecido de dizer exatamente que uma das coisas notórias que eu dei conta com Eliel foi exatamente o sono também, que melhorou na mesma semana que fizeram o transplante. Eliel demorava muito tempo para apanhar sono, despertava muito durante a noite, acordava muito cedo, e a compreensão dele não era das melhores. Hoje, para uma criança que o ano passado ainda dormia, uma criança de 7 anos que o ano passado dormia com os pais, o ano depois, em menos de 6 meses, começou a dormir com os seus irmãos no quarto, sem necessidade, né, de vir dormir com os pais. Então, nós demos conta realmente no sono, na compreensão e a interação social também. Tem melhorado, mas ainda precisa melhorar. Eu vou dar a palavra agora à Mamã Luzia, para dar também o seu testemunho, para ficar gravado, e depois vamos encerrar a nossa reunião. Boa noite, papais. Boa noite. Estou aqui, acabei de fazer agora pão. Estava aqui a ouvir e a fazer pão ao mesmo tempo. O meu testemunho, falando do Gabriel, também já está dormindo nessa hora. Eu estive na Neurogênia em abril, a março para abril. Fizemos o procedimento em abril, primeira semana de abril. Foi meio assustador, mas o papá José já explicou como é que é. Vimos muitas crianças lá, pensamos que os nossos filhos vão sair de lá com uma ligadura na cabeça, mas nada a ver. Só são mesmo usado duas agulhas, uma para tirar a célula tronco, a outra para inserir. O que eu estou a ver até agora com Gabriel, graças a Deus, a compreensão dele melhorou muito. Relacionamentos interpessoais com outras crianças também melhorou. O Gabriel já vai à escola, já está numa escola dita inclusiva, né? Mas como todos sabem, aqui nós não temos uma escola inclusiva, mas eles esforçam-se em ser uma escola inclusiva. Esforçam-se mesmo muito, eu tenho visto o esforço deles. E não vou esconder aqui, não estou fazendo uma publicidade, mas é o externato do Imiraj. Eles têm feito a parte deles e eu a minha exigência, porque também não é caro o que eu pago, não é barato o que eu tenho pago, então eu exijo mesmo, já que eles dizem que são inclusivos, então eu exijo que envolvem o meu filho em tudo e ensinam. E uma das coisas que eu gostei na escola é que a professora me disse que ele, por ser o mais alto da turma, ele está com 7 anos. Ele fez o procedimento foi este ano, com 6 anos ainda não tinha 7. É que ele, por ser o rapaz mais alto da turma, então eles têm lá uma brincadeira, abraçar o rapaz mais alto, abraçar o rapaz mais baixinho. E eles abraçam todos os colegas. E ele agora chega na escola e mete-se a abraçar todos os colegas. E ele não fazia isso. Na primeira semana da neurogênia, eu vi a compreensão no Gabriel. O Gabriel é uma pessoa que eu tenho que falar 2, 4, 5 vezes. Não me lembro quantas vezes eu tinha que dizer, Gabriel, para, não faz isso. Ele nem olhava para mim. Hoje ele olha mais para as pessoas, o contacto visual melhorou muito, ele está com uma percepção muito boa, tanto é que ele já lê os números, ele lê o abecedário, nós temos que exigir, mas ele lê. Uma questão também é o ser dele com a condição do autismo, né? Nós precisamos perceber também que, o caráter da pessoa, a personalidade da pessoa. O Gabriel é muito no cantinho dele, ele está mais quieto, está mais parado, já não é mesmo. Eu acho que, mesmo se ele tivesse já comunicação verbal a 100%, eu acho que ele não é muito do falar, porque ele, quando quer algo, ele vai te puxar, vai te levar para depois, mas quando ele vê que nós não estamos a ceder, ele fala. Ultimamente, há tempos atrás, chamou até o nome de uma menina que fica aqui comigo ao final de semana, Babá. Ele estava à procura dela, ele não via ela e ele soltou: Rosana, olha o nome, falou lindamente. Eu nem estava nesse dia, todo mundo diz que meu filho fala, mas comigo, para falar comigo, eu tenho que esforçá-lo. Eles estavam na casa da minha madrinha ligou para mim, não, ele fala, ele me chamou avó, ele chamou a Rosana, de sério, e a menina diz, dona Clarice, dona, aqui conhecem-me por Luzia, dona Clarice, Gabriel fala, ele chamou meu nome. Ele, quando quer, pede as coisas. Então, meu filho tem as palavras e com o procedimento da neurogênese, só veio mesmo aumentar. Nós vamos voltar, isso é uma certeza. Eu já comecei a fazer os esforços para organizar.
que vamos voltar, porque ele melhorou sim. A minha luta com a alimentação, a neurogênica pediu muito, porque os resultados dele intestinais deram índices muito altos. Deve mesmo ficar numa dieta sem glúten. Então, é o esforço que eu tenho feito. Mas quando não tenho, confesso, como é o que tem. O importante é comer. Ele tinha É, muitos problemas dormir, dormia cedo, eu acordava muito cedo, 5 e tal, ele já estava acordado. Agora não, ele pode acordar 6h50, 7 horas. E se estiver muito cansado, se fizer natação, então ele pode acordar mesmo 8 horas. hum, Então, se existirem aqui mamães que têm alguma dúvida, quanto mais cedo melhor. O Gabriel hoje está com 7 anos e nós já fomos tarde, de acordo com os doutores lá. Mas eu mesmo assim fiz, não caí demais. Se existir alguma dúvida, façam, avancem. Hoje somos poucos aqui, mas acho que tem pessoas novas. Mas eu estou a dar forças às mamães que avancem, avancem mesmo. Este é o meu testemunho. Por enquanto, haverão outros. exatamente. Muito obrigado, muito obrigado. São as mamás guerreiras do grupo. Então, já somos muitos. E nosso incentivo, nosso intuito é ajudar os outros, né? Muitas pessoas ficam na dúvida, será, não será? Conforme eu partilhei aqui, eu, eu não tive sessões de Zoom, eu não tive reunião com ninguém, eu não tive contacto nem com pais que já fizeram quando eu fui lá pela primeira vez. Eu só tinha a convicção de que ia dar certo pelo vídeo que assisti e pelo meu chefe na altura que mandou alguém da igreja dele de Goa para Mumbai para confirmar se o centro existia ou não. Então eu entendi que o Eliel é um pretexto que Deus usou para ajudar muitas pessoas e a evidência disso é isso que nós estamos a viver agora. Porque as pessoas precisam de ajuda e nós vamos fazer tudo o que for necessário para poder ajudar as pessoas à nossa volta. Quem aceitar, É verdade. muito bom. Agradecer também e Hum. parabenizar também os papais, né? Vai desculpar, Não, irmão sem problema, por favor. Oscar, porque tem muitos, temos nós, às vezes vimos que só as mamás é que ficam à frente a levarem os filhos, mas eu particularmente tenho conhecido os papais apenas, e não tenho conhecido as mamães. Já conheço algumas mamães, mas tenho conhecido mais papais. Eu tenho 3 casos, agora o mano José, ou como o mano Oscar que está aí. Tem também um outro papá, o pai do outro menino que estudava na escola da Diana. Quer dizer, são pais que saíram da Angola com os filhos para virem abraçar esse desafio. E não é fácil, realmente, sendo pais. Não Hum, é trocar, acompanhar os meninos, não é fácil. Porque, claro que para as mamães também não é fácil, mas tipicamente dito, né, as mulheres é que ficam à frente, mas eu louvo e quero agradecer e parabenizar os papais que abraçaram essa causa, não é? E fizeram a troca. As mamães estão do outro lado e eles vieram deste lado com os seus filhos. Por acaso é de muito admirar e louvar. E muito Eu digo obrigada, que são Bina, pelos papéis. pais, desculpa só, eu digo que são pais guerreiros. Eu pessoalmente falo, dou isso como testemunho. Felizmente não tive o apoio do pai, mas tive o apoio da família do pai. Eu digo que são Ok, pessoas que acreditam em nós, são pais guerreiros. É esses é pais, verdade. porque o testemunho que ouvimos é que ele não aceita, ele não se conforma, não sei o quê. Eu, no princípio, também para mim não foi fácil. É o que o papai José diz: um dia vamos escrever um livro. Vamos sim. É E eu verdade. vou ter acho que vou ter umas 10 páginas desse livro. vai ter espaço, Eu vai É, digo ter a esses espaço. pais, eu digo a esses pais realmente que são pais guerreiros. Eu, quando me falaram do papai José, foi a minha gestora do banco, ela sabia a condição do meu filho, o esforço que eu fazia para ter dinheiro e por aí fora. Ela me falou: "Olha, nós temos um pai assim, do nosso banco assim, olha, vou perguntar se podemos dar o contato dele, não sei o que." Eu disse: "Por favor." Eu liguei para o papai José, eu trabalho em Viana, eu vi todo o caminho do Calemba 2, vivo aqui em Nova Vida. O papai José a falar comigo, a me explicar tudo. E ele não me deu esforços, só de. Eu ainda pedi, ele envia-me só mais informações, ligava para ele: posso dar o contacto ao pai do meu filho? Não sei se um dia ligou para si, não sei. Acredito que não, eu viria de saber, talvez.
E não me deu forças para me acalentar. Um dia antes, eu ainda mandei uma mensagem para o Papai José. Eu estou a ir, então, está tudo organizado. Mas eu vou lhe dizer, eu estou cheia de medo. E Papai José deu-me muita força. Eu não tenho como agradecer. Só Jesus mesmo para lhe agradecer. Muito, muito Igualmente, obrigado. é verdade, é Muito verdade, obrigado. é verdade. O papai Oscar, que eu lhe vejo aqui com o menino dele até já está mais alto que o pai, mas não vale a pena. Neste lado, é um papá muito guerreiro também, realmente, muito guerreiro. O papá do Luigi, não sei se está aí, já está aqui há muito tempo com o Luigi, a mamãe que faz o vai e vem. São pais que eu realmente quero parabenizá-los e dar-lhes muita força nessa caminhada. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Nem vou acrescentar nada para não estragar. Fica só assim. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe a todos. Obrigado pela vossa participação. Eu sei que não tem sido fácil, mas o nosso intuito é ajudar o máximo de pessoa e temos a certeza que essa sessão vai ajudar nesse sentido. Muito obrigado. Deus abençoe e Amém. Papai José, eu tenho que ir. Obrigado. Já tinha marcado um encontro aí com o papá. Estamos um bocadinho desencontrados, mas vai acontecer. Muito obrigada mesmo. ok, tá Deus bom. abençoe. Deus abençoe. Forte Amém. abraço a todo mundo. Deus abençoe. Amém. Tchau, Tá, tchau. igualmente. Tchau, tchau.